E o mais engraçado é que essa objeção que eu citei não vai dar certo, porque tem muita coisa fazendo na cidade. Quando eu citei o exemplo de Capela, essa pessoa falou: ah, mas Capela fica perto de Sorocaba. Então, temos que lembrar que quando a gente tem uma ideia nova, muitas pessoas não vão acreditar. Se a gente for voltar na história, quando alguém falou que ia inventar a luz, será que acreditaram nele? Quem diria que nós teríamos a internet? Na época que eu era criança, telefone a gente nem tinha. Depois era o telefone discado. Hoje nós temos o celular. Quantas coisas que na nossa época parecia impossível e hoje é realidade. Recentemente enfrentamos a questão da pandemia, parecia que nós não íamos chegar na cura. Graças a Deus hoje temos a vacina. Então tudo que é novo, num primeiro momento, vai parecer um pouco difícil. E eu lembro, eu sempre assisti, participei de muita qualificação, ouvindo o Daniel Godry, um excelente palestrante. E ele, numa das palestras que eu assisti dele, ele fala que toda ideia nova pode causar, praticamente a mensagem que ele passa, dois comportamentos, né? E eu vou citar aqui, ele fala, você vai encontrar as pessoas que, como se fosse uma bola cheia, ele usa até uma bexiga, né? Ele até enche a bexiga, e ele fala, tem pessoas bola cheia, aquelas pessoas animadas, que legal, essa ideia vai dar certo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E tem aquelas pessoas consideradas bola murchas, né? Que elas sempre acham que nada vai dar certo. Então, em toda vez que a gente tem uma ideia, a gente vai encontrar esses dois comportamentos. Na minha vida, eu também encontrei muito disso. Então, eu já apliquei esses dois comportamentos na minha vida. E eu percebi, inclusive aprendendo, e o Daniel Godry foi um dos meus mentores nesse sentido, que nós temos que sempre pensar positivo. Muitos já conhecem a minha história, mas eu vim de uma família humilde, filha mais velha, e quando eu tinha 5 anos nós mudamos de onde eu morava numa fazenda entre Porto Feliz e Boituva, e nós viemos para Salto porque meu pai queria tentar uma vida nova. Eu vim com 5 anos para Salto, adorava estudar. Com 12 anos eu tive que deixar os estudos para começar a trabalhar, porque meu pai tinha sofrido um acidente, né? Ele era pedreiro, machucou a perna, não estava trabalhando, não tinha renda na minha família. Então a minha mãe tirou a minha carteira de trabalho junto comigo, eu tinha de 12 a 13 anos, e pegou na minha mão e foi procurar um emprego, e eu consegui um emprego numa confecção. Eu ia trabalhar durante o dia, o que nos trouxe uma esperança, porque eu ia levar um salário para ajudar a alimentar a minha família. Porém, eu teria que estudar à noite, cheguei a me matricular à noite, mas como tinha que estudar até tarde, na época era até 11 horas da noite, eu acredito que o meu pai tinha essa preocupação. Porém, quando ele falou para mim, ele não soube usar as palavras, ele falou, você tem que parar de estudar. Mas pai, eu quero estudar. Ele falou, não, mulher não precisa estudar, e não permitiu mais que eu estudasse. Eu sofri muito, porém eu tinha que trabalhar para ajudar. E na época eu tinha ganhado um livro, Poder do Subconsciente, bem velhinho, de capa verde, e eu comecei a ler aquele livro, e com 12 anos eu vi que eu poderia mudar um pouco o pensamento, colocando coisas positivas na minha mente. E aquele livro me deu uma esperança, porque eu estava num cenário ruim, um cenário que meu pai não estava trabalhando, a minha mãe também não, minha mãe às vezes lavava roupa para ajudar, e eu com 12 anos eu já seria o arrimo de família. Mas mulher não pode estudar, e eu gostava de estudar. Então se eu tivesse ouvido isso, eu não ia voltar a estudar, não estaria aqui hoje passando esse conteúdo para vocês. E com 12 anos eu estudei, eu li aquele livro e pensei, meu pai disse que eu não poderia estudar, a não ser quando eu tivesse 18 anos. Então, depois daquele livro eu fiz uma listinha e disse que quando eu fizesse 18 anos, eu tinha 3 coisas que eu queria fazer: ficar sócia de um clube da cidade, que todo mundo ia, né, os jovens, tirar carta, que eu queria aprender a dirigir, não era tão comum mulheres dirigir, eu queria, e voltar a estudar. E quando eu fiz 18 anos, eu realizei esses 3 sonhos que eu tinha, e a partir daí eu fui sempre vencendo obstáculos. Inclusive, depois voltei a fazer faculdade depois de adulta, com 40 anos, né, terminei lá com 18 ensino fundamental, ensino médio, e tive a possibilidade de fazer a faculdade depois de adulta, já era casada, tinha os filhos pequenos, porque não tinha condições financeiras anteriormente. Mas eu nunca parei por aí. No término da faculdade, eu conheci o consultor, que é o Douglas, que eu já citei, e ele depois acabou indicando-me para atuar como facilitadora de um projeto do Sebrae, dentro da Associação Comercial de Sal. E eu implantei esse programa, e na implantação desse programa, eu tive contato com o prefeito da época, que acabou pedindo que o vice assumisse ali conosco esse projeto, porque nós tínhamos que formar um comitê gestor, que tinha que ter a prefeitura, a Associação Comercial, a FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, teria que ter a Associação da Indústria também. Formamos um comitê para
saber quais núcleos nós íamos trabalhar nesse projeto que eu fui facilitadora, que era o projeto Empreender. Dessa forma, eu tive contato com o vice-prefeito da época, que era o Juvenil Cirelli, que também era secretário de Desenvolvimento Econômico. Esse projeto na Associação Comercial ele duraria 1 ano, porém ele teve um resultado exitoso. Nós formamos 5 núcleos empresariais: núcleo de indústria, de lojistas, grupo de alimentação, grupo de confecção e de artesanato. E ele foi citado como uns cases de sucesso em 2007. Com isso, o Sebrae acabou fazendo um aporte financeiro por mais 1 ano do meu salário para esse projeto, e o terceiro, o próprio presidente da Associação Comercial fez. Ao término desses 3 anos, eu deixaria o projeto e abriria a minha empresa de consultoria. Foi quando eu recebi uma ligação desse vice-prefeito, que estava no 2º mandato, convidando-me então para fazer parte da equipe dele. E ele disse para mim: olha, normalmente na equipe de confiança de um prefeito, nós colocamos pessoas do grupo político. E eu não atuava em grupo político. Ele falou: mas a gente precisa, ele é economista também, precisa de pessoas técnicas. Eu não queria que esse trabalho com os empresários parasse. Então eu entrei em 2009 a convite como assessora econômica, depois eu fui para diretora, inclusive numa outra secretaria, né? Eu entrei no Desenvolvimento Econômico, depois teve uma oportunidade, fui trabalhar como diretora na Secretaria de Ação Social, a Política de Assistência Social, e depois, quando esse vice-prefeito se candidatou a prefeito em 2012 e ele ganhou, ele convidou-me para que eu voltasse para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dessa vez ser a gestora da pasta, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico. Dados demonstram que eu fui a primeira mulher a assumir essa pasta. Se vocês lembram da minha história, meu pai falou: mulher não precisa estudar. Então, se eu tivesse ouvido aquilo, eu não tinha estudado e eu não seria a primeira mulher a assumir a pasta de Desenvolvimento Econômico com resultado exitoso.